Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química falando sobre o concurso de aprendiz de marinheiro. Uma aplicação do bicarbonato de sódio é como fermento na fabricação de pães e bolos, devido à liberação de CO2 representada pela equação química abaixo. Aqui temos uma equação química com bicarbonato de sódio sendo decomposto, formando outras substâncias. Esta reação é classificada como, aí temos dupla troca, deslocamento, análise, síntese ou oxirredução. Todas essas alternativas são tipos de reações químicas e a gente quer saber qual é o tipo dessa reação química. Observem que aqui nós temos uma equação química. A equação química é uma forma da gente representar a reação química, que é um fenômeno que acontece, que a gente chama de fenômeno químico da natureza. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas reações, porque aí a gente já aprende um pouquinho sobre elas, caso alguém não saiba alguma dessas reações, e também a gente já mata esse exercício, Então, dupla troca. Primeiro tipo de reação que a gente tem aí. Como que acontece uma dupla troca? Ela tem que acontecer entre duas substâncias que são compostas, que vão reagir entre si. Então, tipo assim, duas substâncias. Por que tem que ser duas substâncias compostas? Porque essas substâncias elas vão trocar seus elementos. Então, vamos dar um exemplo aqui da dupla troca. Se você tiver HCl, que é o ácido clorídrico, mais, vamos ver uma base, hidróxido de sódio, base padrão, uma base forte aqui, NaOH. Quando a gente tem uma reação que a gente chama de dupla troca, significa o seguinte, que a gente vai pegar aqui a parte que é positiva do HCl e vamos juntar com a parte que é negativa do NaOH. Ou seja, a gente vai juntar as extremidades, tá? Vamos juntar as extremidades e vamos juntar os meios aqui, O Na vai se juntar com o Cl. E aí, do lado dos produtos na equação química, a gente tem aqui o lado dos reagentes, tá? Onde estava o ácido e a base. E do lado dos produtos, como é que você vai montar? Você vai colocar assim, o H não juntou com o OH, então vai ficar H2O, moléculas de água, mais o Na juntou com o Cl, não é? Então você vai colocar NaCl. Professor, por que você coloca NaCl e não ClNa? É forma de nomenclatura. Nomenclatura não. Forma de fazer a estrutura. Você sempre vai colocar o metal primeiro e o não metal depois, tá? O mais eletronegativo você vai deixar para o final, tudo bem? Então, beleza. Tá aí, a gente já fez uma dupla troca. A gente trocou os elementos que a gente tinha, A gente trocou os elementos que a gente tinha em uma substância composta pelos elementos que a gente tinha na outra substância composta, tá bom? Então, basicamente isso é dupla troca. Lembrar, dupla troca tem que acontecer quando você tem pelo menos duas moléculas que são compostas, tá? Não são substâncias simples, tem que ser substâncias compostas. Esse vídeo vai demorar um pouquinho porque eu vou passar passo a passo de cada uma delas, assim como fiz com a composta, tá? Mas é bom porque aí vocês, o pessoal que está com mais dificuldade já vai aprendendo. Aí deslocamento. Deslocamento ele também é chamado, essa letra B agora, tá? Deslocamento ele também é chamado de simples troca. O que é uma simples troca? Já vai ser uma reação onde a gente tem que ter uma substância que é simples e uma outra substância que é composta, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho A mais BC. A substância simples, ela vai entrar no lugar de um dos elementos da composta. Por exemplo, o A vai entrar no lugar do B. Aí vai ficar assim. A gente tem AC mais o B. Isso é um tipo de reação. Claro que eu coloquei um exemplo genérico aqui, Reagentes e produtos. Mas vamos colocar um exemplo visível, Um exemplo... Não, também não é visível, professor? É só uma representação mais comum na química, Porque ser visível é difícil. Vamos lá, A gente vai colocar, por exemplo, ferro com sulfato de cobre. Pode ser sulfato de cobre. CuSO4. O que vai acontecer?
O ferro, que é um metal aqui, carga 2+, vai trocar de lugar com o cobre, que também é um metal, carga 2+, tá? Então o ferro pode ficar junto com SO4 dessa mesma forma, então vai ficar FeSO4, sulfato de ferro agora, tá? Mais Cu, belezinha? Então praticamente é isso daí, a gente fez uma simples troca. Observe, a gente tem aqui um elemento, tá? Uma substância simples e uma substância composta. E assim a gente faz uma reação de deslocamento. Tranquilo, pessoal? Ó, a gente está olhando uma a uma para depois a gente olhar e falar, pô, será que é isso que está acontecendo aqui, ó, nessa equação química? Tá? Dá para a gente ver agora, já analisando, que essa equação aqui ela nem é dupla troca e nem é deslocamento. Porque não tem duas substâncias compostas aqui para trocar de lugar, né, os seus elementos, então não é dupla troca. E a gente está vendo que também não é deslocamento ou simples troca, porque também não tem uma substância composta e uma substância simples aqui, para simples entrar no lugar de um dos elementos da composta, né? Então, ó, a gente já viu que não é A nem B. Vamos continuar. Agora a gente vai observar se é ou não análise. Calma um pouquinho, só vou apagar aqui. Tá, beleza. Agora vamos lá. Análise. Análise, ela também é chamada de decomposição. Quem prestou atenção, já no início do vídeo eu acabei falando, né? Eu estava lendo a questão e falei, aqui está acontecendo a decomposição do bicarbonato. Vocês lembram disso? Não sei, né? Se você percebeu e sabe que decomposição é análise, pô, acho que não tinha dado 1 minuto de vídeo, eu já estava dando a resposta aí, né? Mas beleza, ó. Então, análise é uma reação de decomposição. E o que é uma reação de decomposição? É uma reação onde uma substância ela vai se dividir em duas ou mais substâncias de estruturas mais simples. Ou seja, essa uma substância deve ser uma substância composta, tá? Ó, uma substância maior, claro que eu fui até o número de mols, mas aqui uma substância maior, ela vai se decompor nessas outras substâncias. Tem que ser e se decompor em duas pelo menos ou mais, tá? Pode ser 2, pode ser 3, 4 e assim por diante. Então, beleza. A nossa equação, o exemplo, eu vou deixar como sendo esse aqui mesmo, tá? O exemplo que está aqui em cima. Então, ó, a letra C é a alternativa correta. Mas, para a gente continuar aprendendo, vamos para a letra D. O que é uma reação de síntese? Reação de síntese ela também é chamada de uma reação de adição. A síntese é o contrário da análise, tá? Enquanto na análise a gente tem uma substância e essa uma substância ela vai formar outras 3 substâncias, a síntese seria o caminho inverso. Vamos imaginar em equilíbrio químico, né? O caminho inverso seria a gente fazer a reação desses 3 itens aqui, dessas 3 moléculas, elas se juntariam para formar esta molécula aqui, beleza? Então, isso seria uma reação de síntese, tá? Professor, é sempre o caminho inverso? Não, não. Vamos dar um exemplo diferente, né, da reação de síntese, que é a reação de adição. Na verdade, eu vou deixar aqui mais um exemplo, como fala assim, já até esqueci como é que fala. Um exemplo genérico, isso. Então, ó, A mais B é igual a C, certo? Ou a gente pode colocar aqui, vamos colocar H2 mais O2 é igual a H2O, ou seja, você tem duas coisas formando uma. Professor, então duas coisas formando uma é a tal da síntese ou adição? Isso mesmo, beleza? Duas coisas formando uma é adição, mas pode ser 3 coisas também, ó, como é aqui em cima. Podem ser 3 coisas formando uma, tudo bem? Então, aí também seria adição. Não precisa ser necessariamente duas. O que importa é que você tem mais reagentes do que você vai ter em produtos numa reação de síntese. E uma reação de oxirredução? Uma reação de oxirredução, a gente vai falar que ela ocorre quando uma espécie química ela perde elétrons. Aí a gente vai dizer que essa espécie química está se oxidando, né? Quando ela perde elétrons. E uma outra espécie química ela vai estar reduzindo, que é recebendo elétrons, tudo bem? Então, uma reação de oxirredução ela acontece quando a gente tem aí uma troca de elétrons entre as substâncias, tá bom?
como que a gente analisaria, né, uma reação de oxirredução, olhando ali naquele caso, né? Porque os outros casos eles são bem visíveis. Agora, a oxirredução, vocês têm que olhar o número de NOx, tá? Então, vamos fazer um trabalho aqui que vai ser assim, ó. Primeiro eu vou copiar essa equação química aqui. Aí vamos colocar a equação química aqui. Vamos trabalhar em cima dela, tá? Vamos calcular o NOx que a gente tem para ver se existe ou não uma reação de oxirredução nesse caso aí. Então, ó, primeiro eu vou colocar aqui embaixo o NOx de cada um desses elementos. Pessoal, essa não é uma aula de NOx, então eu não vou ficar ensinando certinho, tá? Ó, NOx do Na, quem lembra é mais um. O hidrogênio, mais um. O carbono, aqui a gente não tem como saber ainda, né? Oxigênio é menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6 no total, né? Mais 2, né, do Na e do hidrogênio. Esses meus números aqui também estão ruins, hein? Deixa eu ir de novo aqui. Pera lá. Muita calma nessa hora. Olha só, vamos colocar mais longe para a gente crescer eles, ó. O Na é mais 1, o hidrogênio aqui é mais 1, o carbono a gente não sabe, o oxigênio é menos 2. Agora, menos 2 vezes 3, porque a gente tem 3 átomos de oxigênio, que dá menos 6. Mais 1 e mais 1 com menos 6, tem que ser mais 4 esse carbono aqui. Então, beleza, mais 4. Na vai ser mais 1, só que vezes 2. Observe que tem duas vezes, né? O total é mais 2. Oxigênio é menos 2, que vezes 3, né? Vai dar menos 6. O carbono, então, aqui ó, tem que ser mais 4 de novo. Carbono aqui vai ser mais 4, porque os oxigênios são menos 2 cada um e são 2 oxigênios. Hidrogênio é mais 1, vezes 2, porque tem duas vezes, né? Vai ser mais 2. E o oxigênio é menos 2. Então, beleza. Se você analisar, você vai ter que fazer a seguinte análise. O Na aqui, ó, primeiro, o Na, ele é mais 1. Lá do outro lado da setinha, o Na ele mudou? Não, o NOx dele continua sendo mais 1. Então, ele não oxidou, tudo bem? E nem reduziu. Ele não ganha e nem perde elétrons. Se esse número variar, aí a gente vai fazer aí uma análise para ver se ele está oxidando ou se ele está reduzindo. O hidrogênio, ó, ele tem carga mais 1. Aí agora, lá do outro lado, onde está o hidrogênio? Ó, a gente tem o hidrogênio aqui, ó, carga mais 1. Professor, você falou aqui em cima que o hidrogênio tem mais 2? Não, é que os dois hidrogênios juntos têm mais 2. Mas um hidrogênio só é mais 1, tudo bem? Qual que é a do carbono aqui, ó? Não é mais 4? Então eu vou até trocar de cor, vamos colocar uma cor para cada um. O carbono aqui é mais 4. Lá no lado dos reagentes, desculpa, lá do lado dos produtos, porque o lado dos reagentes é esse lado, né? Produtos é esse lado da seta. O carbono também é mais 4. Então, ó, não alterou. Carbono aqui, ó, também é mais 4, não alterou. Beleza? Agora só falta a gente analisar o oxigênio. Então, para o oxigênio, temos menos 2 aqui, do lado dos reagentes. Lá do lado dos produtos, tem menos 2 aqui, tem menos 2 aqui, tem menos 2 aqui. Ou seja, aonde aparece oxigênio é sempre a mesma coisa. Aonde aparece carbono é a mesma coisa, hidrogênio é a mesma coisa, o sódio, o Na é a mesma coisa. Então, não foi alterado o número de elétrons. Não houve aí uma perda ou ganho de elétrons, tudo bem? Você não sabe como que faz oxirredução, não sabe? Calma, a gente está resolvendo. Nessa playlist aqui são os exercícios do aprendiz de marinheiro, tá? Mas se você precisar, qualquer coisa, pergunta aí nos comentários que aí eu posteriormente coloco um vídeo onde eu ensino certinho a fazer oxirredução, entender como é que você sabe, né, se uma reação de oxirredução está ocorrendo, quem está oxidando, quem está reduzindo, e essas coisas, tá? Mas por essa videoaula é isso. A nossa intenção era dar pelo menos uma olhada superficial, mas que ajudasse aí o pessoal que está com dificuldade em entender esses tipos de reações que nós temos e também resolver a questão, né? Fazer o gabarito da questão e a resolução comentada. A alternativa correta, a gente já analisou aqui, é a letra C, C de casa. Esse foi um exercício do concurso de aprendiz de marinheiro de Química do ano de 2004. Até a próxima, pessoal! Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química
online comigo, então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.